Eu fui pro Maraca assistir o Mengão da arquibancada. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Eu fui pro Maraca assistir o Mengão da arquibancada. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo muito feliz, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Você que não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino da notificação e continuem compartilhando os nossos conteúdos. Vocês têm nos ajudado muito lá na plataforma Azulzinha. Estamos quase chegando a 32 mil seguidores. Rapaz, graças ao engajamento de vocês, graças à confiança de vocês, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês. Uma feliz Páscoa para todos, que todos recebam bastante chocolates, que tenha harmonia, que tenha alegria nos lares, que tenha união, muito importante. Hoje está sendo celebrado a ressuscitação de Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, vamos para a notícia, porque a notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Galera, Flamengo ontem ganhou o Nova Iguaçu com os pés nas costas. Ganhou em ritmo de treino. Flamengo triturou a laranja mecânica da Baixada Fluminense. Mas PQD, é o Nova Iguaçu. É o novo time sem expressão. Rapaz, time sem expressão. Vasco da Gama não ganhou do Nova Iguaçu. Botafogo não ganhou do Nova Iguaçu. Fluminense não ganhou do Nova Iguaçu. E o Flamengo espremeu o Nova Iguaçu. Só não foi o placar mais elástico, porque os jogadores do Flamengo ainda têm que treinar mais finalizações, né? O que se perde de gol ainda nesse ataque do Flamengo não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira, né? Pedro aí poderia ter feito ali ontem uns 3, 4 gols. Apesar que o terceiro gol ali, que foi contra, eu boto na conta do Pedro. Porque a jogada foi toda feita por ele ali, ele e Arrascaeta, o jogador do Nova Iguaçu, apavorado, meteu um gol de cobertura bonito, hein? Gol bonito. Para mim, o destaque dessa partida, Everton, Cebolinha e Pedro. Mesmo o Pedro tendo perdido aí um caminhão de gols. Perdeu um caminhão de gols, mas marcou o gol de número 13 mil do Flamengo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas primeiro não pode faltar, né? Risadas garantida para o fiasco da Gama. Fiasco da Gama vira piada após goleada do Flamengo no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu eliminou o fiasco da Gama, mas foi goleado pelo Mengão. E aí o rubro-negro venceu por 3-0 no primeiro jogo da decisão. E meio a isso, as provocações se estenderam até o Vasco. Afinal, o Cruz Maltino foi eliminado pelo time da Baixada Fluminense na semifinal. Torcedor disse o seguinte aqui, através das redes sociais, torcedores não perderam a oportunidade de ironizar. O fiasco foi esse time que eliminou o minúsculo? Brincou um torcedor. Enquanto isso, outro escreveu: se o Nova Iguaçu tomou 3, imagina quanto fiasco tomaria do Flamengo. Teve torcedores do Flamengo aí, do fiasco da Gama, que comemorou a eliminação para o Nova Iguaçu, que falou que se fosse contra o Flamengo, ia tomar uma caçapada. Essa é de 10. De 10. É isso aí, rapaz. Então vamos mudar aqui de assunto, né? Histórico, Pedro marca o gol de 13 mil do Flamengo. Antes da bola rolar, o Flamengo aí tinha exatos 12.998 gols marcados desde o surgimento. Agora, com a vitória por 3-0, o Flamengo chegou à marca histórica de 13.001 gols. E
Pedro foi o responsável pelo feito. O gol histórico saiu em uma jogada rápida do trio de ataque do Flamengo. Ainda no campo defensivo, Luiz Araújo fez o lançamento para Everton Cebolinha e com isso o camisa 11 disparou pela ponta esquerda e aproveitou a liberdade para tocar para Pedro. Bem posicionado, o centroavante completou para as redes e garantiu a festa da torcida, chegando ao gol de número 13.000 da história do Mengão. Vale destacar que nas 3 últimas temporadas, Pedro, quem mais tem contribuído para a marca artilheira do Flamengo. Afinal, em 2022, o atacante marcou 29 gols e foi artilheiro do ano ao lado de Gabigol, não podemos esquecer isso, na época que Dorival Júnior estava comandando o Flamengo, que testou os dois juntos, deu muito certo, foram campeão da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, né? Posteriormente, em 2023, no ano passado, foram 23 gols marcados e artilharia isolada. Agora, com a temporada de 2024 ainda em andamento, já são 13 gols, sendo 11 no Campeonato Carioca e 2 em amistosos, aquele amistoso que o Flamengo fez lá nos Estados Unidos, né? Trazer aqui os maiores artilheiros da história do Mengão. Zico, com 509 gols, Dida, com 264 gols, Henrique Frade, 216, Pirilo, 204, Romário, 204, Gabigol, 155, Jarbas, 154, Leônidas, o Folha Seca, 153, Bebeto, 151 e Zinho, 148 gols. Gabigol é o único jogador do elenco atual que aparece na lista de maiores artilheiros da história do Flamengo. Enquanto isso, Pedro se aproxima com 118 gols. É isso aí, Pedro. Parabéns aí por essa marca histórica que o Flamengo chegou aí desde a sua fundação a 13.000 gols. E por falar aqui em Gabigol, né, Marcos Braz admitiu aí erro de Gabigol, mas defende o atacante do Flamengo. Eu também já falei, ele errou, mas a punição de 2 anos é muita coisa para indisciplina. Ele poderia ter recebido uma punição sim, deveria não, deve ser punido pelo ato de indisciplina, pela arrogância, pela marra, mas por tentativa de fraude, isso aí é demais. Então, seguindo aqui, o assunto ontem não foi apenas a bela vitória do Flamengo em cima do Nova Iguaçu. O confronto marcou o primeiro jogo com Gabigol cumprindo suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem até abril de 2025. O atacante foi homenageado pelos torcedores com uma bandeira e diversas placas ao redor do Maracanã, demonstrando apoio ao camisa 10. Entretanto, não foi apenas com os fãs que o assunto voltou à pauta. Marcos Braz, dirigente do Flamengo, também comentou sobre a situação na zona mista e revelou que o atleta errou, mas também o defendeu. Olha só o que disse Marcos Braz aqui. A gente ficou muito preocupado. Não contava com o tamanho dessa punição. Acreditava muito numa advertência, até mesmo dura, severa. Deixar claro que o Gabigol fez o teste de sangue e logo que chegou e deu negativo. Quem quer burlar alguma coisa não faz teste de sangue. Se ele tivesse qualquer dúvida ou desconforto nisso, não iria fazer o teste. Ele fez e depois foi treinar como ele começou os treinamentos. Você só pode fazer a sequência da análise 2 horas depois que para o treinamento, que você pode aí estar descansado. Isso demorou. O Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida. Mas tem uma questão central. Ele tirou sangue, urina e não teve absolutamente nada, fecha aspas, disse Marcos Braz. Marcos Braz complementou aqui, ó. Dito isso, teve uma maneira de enquadramento que a gente entende que foi muito severa. E até o placar de 5-4, acho que colocou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. O Flamengo e seus advogados recorrem no Comitê Internacional. E a gente acredita num novo julgamento, em que você apresente novas provas. Tem outros pontos para analisar e colocar que foi uma parte muito mais de relacionamento entre quem estava fazendo essa coleta e o atleta, né? Nós já sabemos, o atleta, o fiscal lá, né, da antidopagem,
ficou chateado com as atitudes de Gabigol, atitude infantil. Atitude infantil. Já que tinha que fazer, já tinha passado o tempo, foi lá, almoçou, fazia de boa, né? Então, seguindo aqui, mais uma vez, o atleta teve os erros dele. Poderia ter amenizado alguma coisa. Não fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que é injusta, comentou Marcos Braz aí para fechar essa situação. Então, vamos aguardar aí dia 12, nós teremos algum posicionamento aí da FIFA, do CAS, com relação à situação de Gabigol. Flamengo agora tem um novo reforço, né? Que é o Carlinhos do Nova Iguaçu. Carlinhos aí que arriscou bastante chute de fora da área, já que o Nova Iguaçu não conseguia romper a barreira do Flamengo ali, aquela defesa do Flamengo maravilhosa, com Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? Falar nisso aí, Agostinho Rossi chegou à marca passou de mais de 1000 minutos sem tomar gols. Parabéns, tudo isso aí graças a Tite e seu filho Matheus Beck, né? Não, então aí, o Carlinhos falou o seguinte: eu não sabia de nada. Carlinhos revela um susto após ser contratado pelo Flamengo. Rapaz, como é que deve ser o cara do nada ser pego de surpresa assim, ó? Você agora é o novo jogador do Flamengo. Pô, deve ser uma sensação maravilhosa, fico só imaginando, né? Olha só, as negociações aconteceram de forma rápida. O próprio jogador ficou surpreso com o acerto. A revelação foi feita por Carlinhos ainda no Maracanã, depois da vitória do Flamengo por 3-0 em entrevista concedida na Zona Mista. O Camisa 9 afirmou que recebeu a notícia através do empresário quando já havia acertado as negociações. Rapaz, tudo foi debaixo dos panos. O Flamengo queria ir, né? O jogador estava sendo assediado pelo Fiasco da Gama e pelo Atlético Mineiro. E o Flamengo, tendo em vista aí as paralisações de data FIFA e Copa América, como eu falo sempre, ele precisa ter peça de reposição, ainda mais com essa punição de Gabigol. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho final, apesar do otimismo dos dirigentes do Flamengo, né? Nós não sabemos a cabeça do juiz qual vai ser com relação a isso. Carlinhos diz o seguinte aqui, ó, abre aspas, eu não estava sabendo de nada. Do nada meu empresário chegou e falou que tinha acertado. Eu fiquei muito feliz, porque todo mundo quer jogar no Flamengo. Eu não sou diferente. Graças a Deus estou indo para uma grande equipe. Eu fazia treinos com o Tite no Corinthians. Eu era novo, da base, e subia para treinar. Isso me amadureceu. Poder trabalhar com ele de novo vai ser um prazer, fecha aspas, declarou Carlinhos. E Carlinhos aqui falou sobre um sonho seu de criança. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas para Carlinhos. É um sonho de criança. Todos sonham em jogar pelo Flamengo e comigo não é diferente. Mas estou focado aqui no Nova Iguaçu. Quero ser campeão, se possível. Para isso, sim, chegar ao Flamengo e fazer o meu papel. Estou pensando aqui, primeiramente, é um passo de cada vez, fecha aspas, completou Carlinhos, falando sobre o futuro em reforçar o Mengão, rapaz. E como eu havia falado em data FIFA, havia falado em Copa América, Tite relatou problema no Flamengo durante a data FIFA. Tá sentindo na própria carne agora, né? Nós criticamos muito o Tite, outrora por ele convocar vários jogadores do Flamengo, desfalcar o Flamengo nas competições. E olha só o que ele disse aqui, ó. Abre aspas. Nós tivemos 2 semanas de treinamento, porque 7 jogadores estavam fora. Isso é um problema, porque os trabalhos em sequência ficam prejudicados. Agora estou vivendo o outro lado, como treinador do clube, de quando os jogadores vão para a seleção e ficam com desgaste, como Arrascaeta, De La Cruz, Fabrício Bruno, fecha aspas, disse Tite em coletiva após o jogo aí, Flamengo e Fluminense, né? Então, assim, apesar dos desfalques durante a data FIFA, Tite já conta com todos os convocados à disposição. Desse modo, o elenco rubro-negro se prepara com foco no próximo compromisso da temporada, no qual o Flamengo estreia na Libertadores da América de 2024. Sendo assim, o Mengão encara os Milionários da Colômbia às 19 horas, horário de Brasília, terça-feira, dia 2, no estádio El Capim, em Bogotá. Galera, olha só, o pessoal falou, o Flamengo podia ter goleado ontem o Nova Iguaçu, podia, com os gols que foram perdidos. Mas o Flamengo entrou bem tranquilo no jogo,
Você vê que o Flamengo dominou completamente a partida, sem precisar se expor, sem precisar se desgastar, devido a esse compromisso muito importante em Bogotá, pela estreia da Libertadores da América, né? Então, assim, os jogadores do Flamengo se reapresentam hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu, após o desgaste do jogo de ontem, vão fazer o trabalho regenerativo na academia e hoje mesmo eles viajam e na terça-feira eles jogam. E foi perguntado o Tite com relação ao próximo jogo contra o Nova Iguaçu, se ele iria poupar jogadores. Ele não disse com essas palavras, mas ele disse que não vai poupar ninguém. Vai vir com força máxima contra o Nova Iguaçu. Ele quer ter esse título do Campeonato Carioca. É o título que tem que ser valorizado, sim. É o 38º título do Flamengo da Copa do Campeonato Carioca. O Fluminense joga hoje, eu não sei contra o Fluminense. O Botafogo joga hoje, eu não sei contra quem aí, disputando a Taça Rio e pode ser bicampeão. Ai, rapaz, ai, papai, eu fui pro Maraca torcer pro Mengão na arquibancada. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Bom, seguindo aqui, Felipe Luiz teve a sua estreia ontem na sua primeira competição internacional como técnico do Sub-17. É isso aí. O Flamengo de Felipe Luiz venceu na estreia o Atlanta por 1-0. Gol de Ítalo. Internamente, a competição é muito valorizada dentro do clube. Filipinho disse o seguinte aqui à Flá TV, abre aspas, temos muitas coisas diferentes. Cultura das equipes americanas, europeias, asiáticas, equipes de todos os lugares, aonde eles vão encontrar situações diferentes do que estão acostumados a encontrar aqui. Gramado, clima, muda tudo. Fecha aspas, disse Filipinho aí. Parabéns, Filipinho. Muito sucesso para você à frente do elenco Sub-17 do Flamengo. Gabigol aí, que foi homenageado pela torcida, né? Mandou um recado para a galera aí nas suas redes sociais. Vamos lá, ó. Homenageado pela torcida, após suspensão do futebol, Gabigol retribuiu o carinho rubro-negros nas redes sociais. Antes de mais nada, a torcida do Flamengo exibiu um bandeirão com o rosto de Gabigol na arquibancada do Maracanã, ao lado de Zico. Além disso, depois do apito final, os torcedores presentes no estádio gritaram é Gabigol, em apoio ao atacante. Gabigol, por outro lado, foi às redes sociais retribuir o carinho da torcida do Flamengo neste momento difícil em que o atleta foi punido e está suspenso do futebol. No Twitter, Gabigol fez o seguinte: nós por nós e pelos nossos, fecha aspas, disse Gabigol aí na arquibancada, né? Rapaz, um assunto aí que deu muito pano para manga foi aquele gol anulado do Pedro. Aí tá aqui, ó, garfados de novo. Uma pergunta, torcedores do Flamengo reclamam da atuação do VAR contra o Nova Iguaçu. Rapaz, eu vi ali na televisão, assisti de casa, eu vi na televisão. Estava a pontinha do dedo mindinho do Pedro à frente, rapaz. Essa regra de impedimento tem que mudar logo, porque a nova regra da FIFA aí só vale se o corpo do atleta estiver todo à frente do adversário. Cotovelo, ombro, meu irmão, foi uma sacanagem aquilo ali. É a regra, não foi roubado não. Se é a regra, se não mudou ainda, estava um dedo à frente, é impedimento, infelizmente, mas essa regra tem que mudar o mais rápido possível. O Flamengo não foi garfado, pela regra, estava impedido. Mas tem que usar o bom senso. Se for usar o bom senso para um, vai ter que usar para todos. Aí você já viu os antes como é que iam cair de pau? Lá, o Varmengo! Varmengo, aquela palhaçada toda. Estava impedido por um dedo mínimo, uma unha do dedo mínimo. Mas, na passagem da régua ali, né, pelas regras, eu fui contra aquela anulação daquele gol. Mas Pedro foi lá depois e guardou outro, né? Então, seguindo aqui, Tite destaca a atitude tomada em 2023 como fundamental para o sucesso do Flamengo atualmente, né? O confronto de ontem marcou o 26º jogo de Tite como técnico do Flamengo
E o treinador revelou que a decisão tomada no final de 2023 foi crucial para o trabalho realizado atualmente no Mengão, né? Ele diz o seguinte aqui, abre aspas, a capacidade de desenvolver um trabalho mais eficiente só foi possível devido à nossa chegada anterior no final de 2023. Não era minha intenção, eu preferi iniciar o trabalho do zero. A situação era desafiadora, com altas expectativas, fecha aspas, afirmou Tite antes de prosseguir, né? Contudo, a comissão técnica optou por assumir o desafio, mesmo com os riscos de resultados negativos e de perder o rumo do trabalho devido às altas expectativas. Durante aqueles 12 jogos, conseguimos adiantar um processo que contribuiu para o desenvolvimento que estávamos vivenciando, concluiu Tite. Rapaz, então, ele não queria assumir o Flamengo no ano passado, mas com muito diálogo entre Marcos Braz, Bruno Spindel e até o próprio Rodolfo Landim, ele acabou aceitando e vindo para o Flamengo, né? E está fazendo um belíssimo trabalho nesse início de temporada. Sabemos que o Nova Iguaçu não pode se tirar como parâmetro, né? Teremos jogos aí, o teste de fogo vai ser agora, dia 2 também o Milionários não está bem lá no campeonato regional deles, é o 15º colocado, ficou 6 partidas sem ganhar, teve uma vitória agora recente, né? Mas vamos ter jogos aí que o Flamengo vamos poder avaliar melhor o trabalho de Tite. No início está muito bem, obrigado, né? Bom, agora parte da zoação aqui, os rivais do Flamengo estão querendo zoar, né? Porque o estádio ontem não estava muito cheio, né? A expectativa, acho que bateu aí 42 mil ingressos vendidos, 42 mil pessoas no Maracanã. Teve aquela promoção que o Flamengo fez do sócio-torcedor, que o sócio-torcedor poderia comprar o dele mais 2 ingressos, né? Mas os ingressos estão caros, né? É um adversário sem tradição, não é um rival exponente como o Vasco da Gama, como o Fluminense, como o próprio Botafogo, mas, né, a torcida foi lá, representou e fez a festa. Olha só, o Botafogo nunca encheu o estádio, está na Taça Rio, sem contar a maior pipocada da história do futebol. Não pode zoar o Flamengo. Fluminense deu menos chute no gol no Flamengo em 2 jogos que o Nova Iguaçu em um jogo. Não pode zoar o Flamengo. Fiasco da Gama conseguiu ser eliminado para o Nova Iguaçu e o Flamengo meteu 3 em ritmo de treino. Como que esses caras querem zoar o Flamengo, né? Fechar essa matéria aqui falando sobre Gabigol, né? A capa diz o seguinte: Flamengo vai acatar decisão internacional sobre caso Gabigol, diz Bruno Spindel. Bruno Spindel afirmou que o Flamengo vai respeitar a decisão do órgão internacional sobre o pedido de efeito suspensivo e de absolvição no caso de Gabigol. Ele também reconheceu a revolta do funcionário supostamente desrespeitado pelo jogador, porém discordou sobre a punição. Todos nós discordamos sobre essa punição. Até o mais doente dos rivais aí, dos antes, sabe que essa punição foi arbitrária, foi uma punição mais para poder servir de exemplo, porque é o Gabigol. Se fosse outro jogador, não teria sido nem punido, né? Teria pegado aí um joguinho de suspensão, 2 jogos no máximo, né? Mas como é o Gabigol, tem todo esse histórico dele de marra, ele recebeu essa punição toda. Então, Bruno Spindel quis dizer o seguinte: se o CAS resolver por manter a punição ou até dobrar, que é o que pode ocorrer, né? Pode ser absolvido ou pode dobrar a pena de 2 para 4 anos, que o Flamengo irá aceitar. Valeu? Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu fui pro Maracá torcer pro Flamengo na arquibancada. Nova Iguaçu virou o bagaço da laranja. Nova Iguaçu. Mais tarde tem muito mais notícias. Saudações.